Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje é nada além do sangue. Eu vou estar lendo lá em Êxodo 2, o versículo 8 e o 25. Então vamos lá. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando, é muito importante. Nascimento e educação de Moisés. O 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai, saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Lá no 25 fala da morte do rei do Egito. E viu Deus os filhos de Israel, atentou para a sua condição. Ali no 2 conta, né, como Moisés nasceu, né? E foi assim, Faraó, ele era o governador lá do Egito. E ele deu um decreto que todo bebê que nascesse, que fosse homem, não era para morrer, assim, não era para viver. Então era só para ficar vivas as filhas mulheres. E aí a mãe de Moisés ficou com medo, né? Quando Moisés nasceu, menino bonito, tudo, ela ficou lá, escondeu ele 3 meses, tudo. E depois ela colocou perto de um rio. E aí a irmã dele estava lá meio próxima, né? E a filha de Faraó, ela viu, né, encontrou e quis ficar com o bebê, só que ela precisava de alguém para cuidar. Aí a irmã lá de Moisés foi lá e falou se podia arrumar alguém. Ela falou, podia ir, foi lá buscar quem? A mãe de Moisés. E a mãe de Moisés que cuidou dele. E depois que ele cresceu tudo, ela devolveu lá ficou lá pra filha de Faraó. Aqui conta a história toda, depois é bom você ler o 2 todo, né? Ali o 3 conta todo o trajeto dele, né? E Moisés, ele matou um egípcio, né? No trajeto todo, e depois ele formou a família dele, né? Porque dele acabou fugindo, com medo de Faraó matar ele, tudo. Aí depois ele foi formar a família dele. E aí, nesse tempo, morreu lá o rei do Egito. E aí, né, o Senhor viu, né, o povo lá de Israel, né, os que estavam lá, né, escravo lá, preso lá, né, no Egito, viu que precisava de alguém. E aí foi quando o Senhor colocou Moisés para liderar o povo, para libertar o povo que estava escravo lá no Egito. Olha que interessante. E foi Moisés. E quando o Senhor, né, me trouxe falando além do sangue, e foi interessante que hoje o Senhor me acordou com louvor. E daí ele falou, nada além do sangue. E eu falei, meu Deus, vamos lá. E aí na hora eu não entendi, mas eu falei, vamos lá, Senhor. E aí quando o Senhor começou a falar, quando eu comecei a ler essa história, o Senhor me lembrou lá de uma viagem que eu fiz nas férias, na casa da Brunella, que eu fui na praia lá, né? Ela morava na praia, lá na Bahia. E foi quando a gente andando na praia, ela ficava assim, irmãzinha, tá tudo ligado. Irmãzinha, tá tudo ligado. E eu tava tão cheia, com tanta coisa, né? Perturbada, sem paz, né? Cansada, com muita coisa. Ela ficava, irmãzinha, tá tudo ligado. Porque ela tava lendo, tava no tempo dela de estar lendo bastante a Bíblia. E ela falava, nossa, irmãzinha. E ela tava lendo muita coisa, então ela falava, tá tudo ligado. E aquilo ficou na minha cabeça, tá tudo ligado. Mas na hora eu não dei muita atenção, né? Nem dei muita coisa. Mas aquilo lá marcou na minha cabeça. E aí hoje o Senhor me lembrou, né? Esses tempos a gente até comentou sobre isso. Porque eu falei pra, nossa, tá tudo ligado mesmo, né? Lembra que te falei? Eu falei, verdade. E aí, quando o Senhor começou a falar nisso, né, eu lembrei desse tempo, tudo, e aí o Senhor me lembrou que ontem eu recebi vários testemunhos das pessoas falando dos vídeos que, né, que tá gostando, e eu falei, glória a Jesus, né, que não é para eu parar, tudo, e aí quando foi que eu recebi também uma mensagem falando para eu tomar cuidado, né, para eu tomar cuidado, porque as pessoas são muito maldosas dessa vida, né, que as pessoas, né, são julgadoras, e é uma das pessoas que permaneceu nesse tempo agora comigo, que foi o que o Senhor deixou. E então, eu fiquei pensando, eu falei, o Senhor já tinha me falado algo de manhã, e quando eu ouvi aquela mensagem, foi mais uma confirmação do Senhor, tipo um aviso. Mas o Senhor é maravilhoso, que eu fiquei feliz também, porque assim, você vê quem tá andando, e aquilo ali o Senhor mostrando, né, do cuidado, da preocupação, de tipo assim, de você não se machucar de novo, porque Satanás, quando ele vê que você quer fazer a vontade do Senhor, que você não quer mais servir ele por nada, ele vai usar pessoas para querer te parar.
Então foi quando eu vi aquela mensagem, mas aí o Senhor já tinha, né, me falado algo de manhã, então eu fiquei tranquila. E quando hoje eu acordei, o Senhor, aí, né, meditando tudo, o Senhor falou isso comigo. Aí o Senhor falou, lembra da mensagem? E nesse tempo, fico muito atenta a detalhes. Eu sei que o Senhor fala nos mínimos detalhes. Pode ver que eu falo muito de detalhes, então o Senhor fala de detalhes. E aí, quando nesse tempo que eu estava ali, o Senhor falando comigo sobre as mensagens, eu falei, glória ao teu nome, mas ó, ao mesmo tempo, né, que o Senhor está sendo glorificado, o Satanás não tá feliz, o inimigo ele tá querendo parar, porque ele não quer dar glória para Jesus, ele quer dar glória para ele. E aí o que aconteceu? Eu, naquele tempo, nisso, acabou a energia, e meu irmão entrou na porta do meu quarto e falou assim, Gê, acabou a energia? Eu falei, acabou. Aí eu falei assim, ele falou, ai, não tem luz, né? Eu falei, não. Aí eu falei, bom, deixa eu ir lá pegar, né? Procurar uma vela, porque ele ia se arrumar pra trabalhar, então ele ia ficar pra lá e pra cá. E nisso eu fui, levantei, peguei a vela lá pra ele e tudo. E aí eu voltei, no que eu voltei, o Senhor falou, né? Energia. E é assim que o inimigo faz nas nossas vidas. Ele tenta. Como? Ah, acabou a luz. O que é? O inimigo ele quer apagar a sua luz. Então, como que ele faz? Tirando a sua energia. Como? Usando pessoas. Aí o Senhor falou assim, olha a história de Moisés. Moisés matou um egípcio e ele se tornou um líder. Ele libertou o povo, né? Foi usado para ajudar o povo a sair lá do Egito para ir para a terra prometida. Ele teve uma falha, ele pecou, e aí? O Senhor perdoou ele, e aí o Senhor estava falando, né? E Moisés, antes dele nascer, o Senhor já tinha, porque, ó, ele foi lá, ó, ele foi parar na casa de Faraó, olha a vida dele, e depois ele foi libertar o povo lá do Egito. Aí o Senhor falando comigo, né? Olha a história, e sempre o Senhor fala, e a história de Moisés eu acho muito linda, né? O que o Senhor fez a vida dele, né? E aí, no entanto, você lê no 3 lá, você vê a experiência que ele teve. O Senhor foi até ele, né? Através da sarça, e ele teve uma experiência maravilhosa com o Senhor. Então, foi quando o Senhor falou pra mim, né? Tipo, olha o que aconteceu com Moisés. Como foi, né? O que ele viveu. E o Senhor tudo, né? Falando, né? Desde quando a gente nasce, o Senhor, ele já tem um propósito para cada um de nós. Ele já sabe tudo que nós vamos passar. E foi quando o Senhor estava falando comigo. E aí, quando, né, eu falei, nossa, tremendo da luz, né? Porque esse dia a gente falou a luz que brilha. E agora, né, Satanás quer o quê? Apagar a luz. E ele vai usar pessoas aí, falando, né, mas Moisés matou, né? Não tô matando. Será que a gente não tá matando? Como que mata? Às vezes, tirando a vida? Como? Com palavras, porque o inimigo ele vai tentar mexer nas suas emoções e ele vai usar pessoas para você falar palavras, porque é através da nossa palavra que a gente fala, tanto para matar, tanto para dar vida. Então a gente tem que saber se a gente não tá matando, porque a gente fala, ah, não, eu não matei ninguém. Será que a gente não tá matando? Porque às vezes a gente julgar, a gente falar mal e assim, né? As pessoas falam, ah, eu não tenho pecado assim. Pecado é mentira, é falar mal dos outros, é falar palavrão, é tudo pecado. Para Deus não tem pecadinho, pecadão. Tudo vai ter que prestar conta com Deus. Então, assim, quando o Senhor falou nada além do sangue, sangue é vida. E ele já deu o filho dele para morrer na cruz. Ele já deu lá, Jesus já morreu na cruz pelo sangue dele e pagou o preço dos nossos pecados. Então, assim, a gente tem que se arrepender. Por isso que a gente todo dia tem que pedir perdão, se arrepender sim. Porque o Senhor, ele quer que a gente vive livre. E quem quer escravizar a gente é o inimigo. E ele quer usar pessoas. Por quê? Ele prende a pessoa nele e usa a pessoa para fazer maldade. Para matar as pessoas com palavra. Por quê? Ele veio para matar, roubar e destruir. E é a mesma coisa, ele usa a pessoa, ele mata a vida da pessoa, prende a pessoa com ele e usa a pessoa através da boca dela, às vezes com maldade. E o duro que, né? É por isso que a gente tem que se arrepender mesmo e buscar Jesus, porque Jesus ele veio para dar vida, e quando ele dá vida, ó, o sangue, ele já deu a vida por nós, né? Então ele dá o sangue e ele dá a vida para nós, ele nos aviva e através de nós ele faz a gente avivar outros, levar vida para outro. E foi quando ele falou da luz para mim, porque o que a gente faz? A gente pode tanto ajudar a pessoa, né? Acender, dar energia para ela, acender a luz dela, ou a gente pode dar energia para quê? Para apagar a luz dela. E foi quando o Senhor estava falando comigo, né, sobre a história de Moisés. Tipo assim,
Olha que Moisés viveu. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não pensa que a gente vai ter que prestar conta de tudo, nós vamos ter que prestar conta. E foi quando o Senhor estava falando comigo. Mas eu fiquei maravilhada, porque o Senhor, ele vai, tipo assim, filha, não fica preocupada, sou eu que estou no controle. Então ele vai cuidar. Esse é o segredo da gente andar com o Senhor. Ele usa pessoas para nos avisar, fica alerta, mas eu estou no controle. E outra, quem justifica a gente é Deus. A gente não precisa provar nada para ninguém, a gente tem que provar para Deus. Você se arrependeu, pediu perdão, segue livre, vai viver a vida, faça a vontade do Senhor. Por quê? Aí você tem que pensar, né? Você está deixando quem te usar? Satanás ou Jesus? Porque Satanás, ele vai vir para quê? Ele vem para quê? Ele vem para matar e usar a gente para matar outras pessoas. E, ao mesmo tempo, Jesus, aí você tem que ver quem que tá te usando. Jesus, ele traz vida e vida com abundância e te ajuda a levar vida, né? Então, assim, hoje pensando, né, e falando, nossa, Senhor, temos que tomar muito cuidado com a palavra, porque através da nossa boca a gente pode matar, né, e trazer vida. Então, que seja um momento da gente refletir sobre isso, porque é muito forte, né? E que a gente possa, né, usar a nossa vida, né, para deixar o Senhor usar nós, não deixar o Satanás. Porque depois a gente paga um preço, né, muito alto. E eu sei o que é isso de a gente ser usada, porque hoje eu vejo nada melhor do que você estar livre. Eu falei, ai, Senhor, obrigada, porque o Senhor já pagou um preço e agora eu estou livre, com essa paz, Eu falei, Senhor, muito obrigada. E esse é o segredo de andar com Jesus, né? Então, que hoje, assim, faça uma reflexão, você e Deus, sabe? Veja, né, assim, qual é o seu caminho, né? O que você tem feito. E não pense que, não, o Senhor, ele está todo o tempo, né? Enquanto a gente está aqui, a gente tem a oportunidade de se render a Ele já pagou esse preço por nós, e que a gente possa deixar Ele nos usar, só Jesus. Então, assim, que essa palavra fala seu coração, mas eu quero fazer uma oração por nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, por esse maná hoje. O Senhor falar que nada além do seu sangue, porque nada além da vida, e a quem deu a vida é só o Senhor, e quem pode tirar a nossa vida é só o Senhor. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, Pai, e assim o Senhor também nos avisa. Muito obrigada, Jesus. E a minha oração é, Pai, que se tem alguém que está se sentindo que está preso, que Satanás está falando na mente dela, acusando, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que toda pessoa, Pai, que está sendo atacada por Satanás, sendo usada também, Senhor, que seja quebrado o laço do inimigo sobre as nossas vidas, Pai. Que cada um faça a sua reflexão, Pai, que se renda e deixa o Senhor usar, Pai. E que envergonhe o inimigo, que fecha a boca, usa a boca para falar coisas boas, para abençoar, para ajudar as pessoas a ter vida, a ser avivada, a viver essa vida, Pai, porque o tempo está passando e nós temos que aproveitar. O Senhor quer dar a vida com abundância para nós e nós temos que aproveitar, Pai. E meu desejo é esse, que cada um, Pai, possa viver a vida com abundância. Esse é meu desejo. Assim eu oro e já te agradeço. É no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Uma ótima tarde, que Jesus fale no seu coração e que você medite nessa passagem, tá bom? Compartilha, se inscreve, deixa seu comentário. Deus abençoe. Tchau.